é normal, tem coisas que a gente gosta de comer, não tem um alimento ruim e um alimento bom. A ideia é bater um papo sobre a questão da alimentação na trilha. Qual a preocupação que as pessoas têm? Medo de faltar comida, esse é um dos medos, né? Eu não levei comida suficiente. Ou, de repente, a pessoa teve um imprevisto, se perdeu na trilha, ela precisa de mais comida. Então, ela já vai, às vezes, com esse imaginário. Além disso, aconteceu uma emergência, ela vai ter que ficar um dia mais lá. Sei lá, alguém se machucou, tá difícil de se locomover, vai levar mais tempo até sair do local remoto que a pessoa tá, né? Então, são essas questões. Mas também, tem gente que também só quer saber o que comer. Porque assim, minha primeira trilha, o que eu vou comer? Não sei o que eu levo. Eu levo a mesma comida que eu como aqui ou não, né? E esses dias eu li uma frase interessante que a pessoa colocou assim, não precisa comer porcaria só porque você vai pra trilha, né? Além da sua especialidade como nutricionista, você gosta também da atividade ao ar livre, né? Então, você prepara os seus lanches já. Então, acho que a gente vai ter várias dicas bacanas aqui. Vamos lá. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Sim, nossa, eu gosto muito de fazer os passeios ao ar livre, de ter esse contato com a natureza, esse mergulho de floresta, né, esse banho de floresta. Então, sejam as trilhas, sejam os passeios, né, vinculados ali à cachoeira, mar, represa, né? Eu gosto bastante desse tipo de passeio, que é uma coisa que vem desde a minha infância. E aí, quando a gente avalia a condição atual, né, pensando em saúde mental, enquanto as pessoas estão cada vez mais fechadas nas telas, é tão gostoso ter a oportunidade de se conectar com essa vida toda que existe, né, de ter a luz do dia, não a luz da tela ou da lâmpada, né, que é a fonte de vitamina D, já entrando na nutrição, o quão é importante para a nossa saúde mental, para a nossa consciência e tomadas de decisões, inclusive do comer, quando eu tenho práticas como essas que trazem esse despertar da consciência. Então, eu sou nutricionista, né? Trabalho com nutrição há 15 anos, é uma grande paixão que eu tenho por auxiliar as pessoas a construir um relacionamento melhor com a comida, pensando não só no quesito saúde, mas no prazer em comer, no convívio social e como balancear isso tudo. Então, eu tenho experiência em consultório clínico há 15 anos, esse ano eu completo 15 anos de experiência em consultório, que é minha área de atuação, ambulatório, consultório, que é quando a gente faz essa construção do hábito alimentar. E na minha vivência, né, no meu cotidiano, quando eu tenho os passeios, inclusive com as crianças, eu sempre preciso levar a lancheirinha, inclusive até para o consultório eu levo. Eu estou sempre com as minhas bolsinhas térmicas, me assessorando aí nesse sentido. Então, bora lá que tem muito assunto para a gente explorar. Legal. Pensando nesse bem-estar, porque uma coisa eu digo, se tem algo que a gente não gosta é de passar fome. Eu sempre dou o exemplo da criança. Quem tem criança pequena sabe como fica uma criança com muita fome. Ela fica birrenta, irritadiça, às vezes agressiva, ela fica mal-humorada, ela fica sonolenta, às vezes desanimada. Você fala, cumprimenta sua tia, fala oi, ela não quer falar oi. E nós adultos somos iguais. Então, quando a gente tem todo esse cotidiano ativo, de tanto trabalho, de tantos estímulos, para o nosso cognitivo, para a nossa disposição, para a nossa memória, para não se perder no meio do caminho, tem que ter gasolina aditivada aí para essa máquina perfeita que é o corpo funcionar e fluir bem na trilha, que é um gasto considerável. Sim, você falou umas palavras bem legais, né? Disposição, memória, né, tal. E até teve um negócio que você falou, até digitei aqui para lembrar o nome, banho de floresta. Não sei se você já ouviu falar no Japão. Você sabia disso? E tá chegando aqui. Então, os japoneses, eles têm, acho que chama Shirin-yoku, alguma coisa assim. E eles têm florestas dentro da cidade. Então, digamos que você tá no horário do seu almoço ou no intervalo de um lanche. Você vai lá e fica 5 minutos, 10 minutos, eu não sei exatamente o tempo, mas você toma um banho de floresta. Se você digitar no Google, você vai achar muita informação sobre banhos de floresta. Olha que legal. Muito legal mesmo. Mas então, aí para trazer muito legal a sua apresentação, e aí para trazer um parâmetro aqui, né, a gente pode começar falando como parâmetro, vamos falar de um dia completo, onde você tem um café reforçado de manhã, você tem os lanches intermediários de tarde e de manhã e de tarde, e uma refeição principal, que pode ser de manhã e repetir-se à noite, enfim.
né? Então seria basicamente isso. E aí, Mônica, é legal eu falar algumas coisas que eu já vi que as pessoas levam, que até eu já levei, vou ter até que confessar algumas coisas feias que eu já fiz aqui, de eu levar coisa para trilha que não deveria, mas é interessante para você poder desenvolver a sua linha de raciocínio aí, enfim, né? Então, por exemplo, de comida, eu vejo as pessoas levando todos os tipos de pães, polenguinho, cup noodles, arroz a vapor, aquele de saquinho, já levei várias vezes. Esses aqui eu tô misturando algumas coisas que eu levei e outras que eu vejo as pessoas levarem, né? Quando for eu, geralmente eu vou falar. Arroz a vapor, eu levei. Frango desfiado, eu já vi as pessoas levarem, mas não aquele da marca Vapsa, que eu comentei contigo, sabe? Então, aquele lá que já é preparado, sem conservante, enfim. Muita lata, mas muita lata. Feijão em lata, feijoada em lata, seleta de legumes, aquela salsicha que vem em lata. Sei. Sardinha. Sardinha eu já levei, e o que eu fazia? Então, eu levava sardinha e levava ainda calabresa. Então eu comia sardinha e a lata da sardinha virava uma frigideira. A gente fritava a calabresa ali. Muitas vezes a gente fez isso lá atrás, né? Então os embutidos, calabresa, salame, salaminho, aí vem frutas, sopas daquele tipo Vono, né? Bolacha, e aí vem a parte de barra de cereal, clube social, uma bolacha, fruta seca, cristalizada. Né? Hidratação, água, leite ninho e café. Já vi colegas levando todinho, suco em caixinha. Basicamente, essa é uma visão geral do que eu já vi as pessoas levando, né? Obviamente tem as pessoas que levam whey, tem aqueles que levam aqueles gel de proteína. Eu mesmo levei aquele gel com sabor de melancia, foi difícil de tomar aquele trem lá, né? Mas acho que é legal falar. E o pessoal leva muito liofilizado também, né? Existe um grande debate em relação... Na verdade, esse tema é bem polêmico, né? Alimentação é um negócio bem polêmico. Teve uma trilha que o pessoal ficava falando assim, lá, ó o sódio man, que é o cara que só comia sódio, tinha levado só sódio. Então sempre vai ter, né? A comida não é uma unanimidade, né? Comida não é uma unanimidade, eu acho, né? Um gosta disso, outro gosta daquilo, um quer mais saúde, o outro quer mais prazer, outro, enfim, né? Um quer comer o que come na cidade, quer comer lá. Se tivesse o aplicativinho que entrega comida em casa, ele levaria lá, entregasse no mato, ele ia pedir a comida lá, ia chegar um motoboy ali. Hã? Chegar um motoboy ali no meio da trilha. Chega de cavalo, né? Um horse boy. Ia chegar um horse boy lá, opa, pediram um hambúrguer, né? Então ia ser um negócio mais ou menos assim. Mas basicamente é isso aqui que eu vejo a galera levando, né? E aí vem o desafio, né? Agora é contigo, vou jogar peteca aí para você, porque bora lá. Se eu tô trazendo uma nutricionista para falar, obviamente, é algo nutritivo que a gente quer comer, né? Então, vamos partir desse ponto aí. Aí tem as questões técnicas que você vai poder falar sobre carboidrato, proteína, sais, enfim, né? Claro. Mas o desafio é algo nutritivo, né, de fácil preparo, ou de repente de nenhum preparo, de pouco preparo, que não seja perecível. Tem dois detalhes importantes aqui que são muito específicos do trekking, que é não pesar e também não pode ser perecível, para evitar um mal-estar e tal, né? Então, batata quente está contigo. Beleza, bora lá. Primeiro, eu vou começar fazendo uma introdução, Lê, do que a gente tem que considerar para o contexto aí, né, da trilha, do transporte, do perecível, né, para não chegar também com o alimento, seja ele estragado, correr um risco, né, de um piriri no meio da trilha, ou até mesmo ele todo danificado, amassado, né, se chegar com a banana já amassada junto com a sua camiseta, com a sua manta, seu coberto. E ficar tudo com cheiro de banana, né? Aromatizado na barraca. Então, eu vou começar fazendo uma introdução e depois a gente pode falar de considerações específicas de cada refeição para facilitar para a pessoa que quiser pegar as dicas, assimilar, ou de repente fazer a listinha dela para se planejar. Ótimo. 100% aí para o trekking, né, com segurança e com boa nutrição. Então, a gente começa sempre com planejamento, né? Isso é muito importante. Ter essa noção mais clara, qual que é o nível de intensidade desse trekking? Vou subir o Pico dos Marins, é pura subida. Eu vou num percurso plano, uma velocidade tranquila, porque eu quero ir tirando foto do percurso, vai ter
um borboletário, então eu vou Uma caminha cachoeira. para, eu vou ter uma cachoeira. Então é muito importante ter essa clareza, porque o nível de intensidade, do propósito desse trekking também pode fazer toda a diferença na necessidade energética, assim como um atleta, né? Você vai fazer um pedal de passeio ou você vai fazer uma competição de bicicleta? Vai ter um trail run? Vai ser só plano, né? Qual é como que chama? Não é amplitude, é Altitude, né? altitude, Altimetria. isso. Então, é importante ter essa consideração, ter essa clareza. E como são refeições de menor volume, não é uma refeição, não é um banquete, são refeições que precisam ser feitas várias vezes ao dia, para conservar abastecido e não esperar o estômago roncar. Eu acho que isso é uma consideração extremamente importante, porque quando o estômago ronca, junta a fome com a vontade de comer, e aí já vai perdendo o controle da situação, ou dando aquela irritabilidade, aquela sonolência, aquele cognitivo que vai, né, declinando, sendo que precisa estar ali ativo, atento, esperto, né? Até a nossa visão, às vezes, embaça, dá uma tontura quando a gente fica com muita fome. Então, não vale a pena se expor a esse tipo de risco num percurso com a aventura toda, a emoção toda de um trekking. A gente precisa considerar que é normal, tem coisas que a gente gosta de comer, não tem um alimento ruim e um alimento bom, né? Isso vem de uma abordagem da nutrição comportamental, de que tudo depende da frequência e da quantidade, e esse trekking, ele pode ser uma situação atípica, que eu sou ali iniciante, eu nunca fiz, estou me desafiando, como pode ser algo mais profissional de quem faz isso com mais frequência, mas nesse olhar todo do trekking, a gente tem que considerar a responsabilidade que existe mediante ao ambiente que eu estou, né, me inserindo nesse banho de floresta, dos animais que estão ali e dos vestígios que eu vou deixar. Isso eu sei que você vai entender melhor do que eu, né? Sim. É interessante o que você está falando, porque, assim, existe uma culpa muito grande, né? E existe um debate muito grande, principalmente quando você vê vídeos de pessoas dando dicas de alimentação, aí nos comentários você vê lá, mas isso tem muito sódio, mas o polenguinho demora para digerir, mas esse outro alimento, esse é o vilão e esse é o mocinho. Então, parece que tem um alimento vilão e um mocinho, e aí você está trazendo da nutrição comportamental, foi isso que você falou? Que não tem essa, né? É mais uma questão de quantidade e frequência que você ingere aquele alimento, é isso? Exatamente, até porque é tudo uma condição também dessa necessidade que você tem, né? Quando é um atleta, por exemplo, como que a gente vai manejar essa distribuição energética? A gente tem lá a história do Phelps que comia uma pizza inteira. Mas isso é saudável, isso não é. Ele tinha uma necessidade energética gigantesca para as horas que ele ficava numa piscina. Agora, poderia fazer isso de outra forma? Ele fez da forma que fica melhor para ele. A gente tem que considerar as condições individuais. Eu já atendi atletas que vão desde a Coca-Cola para repor sódio ao invés do Gatorade, até aquele que prefere a água de coco desidratada para diluir, porque é um pozinho, ela não vai ficar perecível e vai misturar aquilo lá. Ou algum suplemento. Para repor o quê, você falou? Sódio. Para repor o sódio. Sim. Por conta do nível de transpiração. Assim como aqueles que têm os eletrólitos, os sais minerais, que dilui e que é um suplemento. Também tem a condição toda financeira, né? De atletas que têm condições de comprar suplementos superiores e aqueles que não. O potássio é o da banana, da laranja, e o sódio vai vir do soro caseiro. E você falou um negócio interessantíssimo que eu não tinha pensado aqui na preparação, porque dependendo do vídeo que você assiste no YouTube, ou em qualquer outro, num blog, ou você vê um expert falando num congresso, realmente afasta as pessoas, porque parece que você só vai comer, só tem que comer a comida da marca tal, com preparo tal, isso afasta, né? Então você está tirando um pouco esse peso. E uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, é que assim, você fala assim, mas o Phelps comeu uma pizza, é sadio ou não é? A própria prática esportiva para atleta de alto rendimento, ela é sadia? Ela é extremamente desgastante, não tem por onde, né, ser 100% saudável. Não é. E ao extremo, né, da sua capacidade.
Pois é, mas continue aí, achei legal você falar, porque você trouxe essa questão do ponto de vista financeiro, né? Sim. O pessoal só fala da marca, o próprio equipamento, né? O pessoal fala, não, você tem que ter uma mochila cargueira XYZ. Então, se eu tiver minha mochila da escola e eu quiser fazer uma trilha, eu não vou? Vou, eu vou. Ah, eu não tenho o bastão de caminhada, eu vou pegar um bastão lá no mato, eu vou. Mas, enfim, estamos fugindo do assunto alimentação. Não, mas é isso mesmo, é a acessibilidade. E a nossa base aqui, quando a gente pensa em nutrição, é o alimento. O alimento, no sentido descasque mais e desembale menos, é um alimento que é alcançável, que não é algo absurdo, né? E aí a gente tem as considerações para o contexto todo do tracking. Então, quando a gente vai pensando em cada refeição do dia, é interessante até daí o seu feedback, né? De que horas que começa esse tracking, né? O planejamento já começa daí. Pois é, porque tem... O meu último, eu fui 2 horas da manhã, então, porque eu era um trekking da noite e durou até 3, 4 horas do dia seguinte, né? Agora, tem travessias, tem trilha de um dia, 5, 4 horas, né? Enfim. Se começa de madrugada, pode até ser que você fale, pô, acordei 2 horas da manhã, não tenho fome nenhuma. Isso também é uma consideração importante. Tem o indivíduo, né? Nós somos seres únicos, cada um tem a sua característica, o seu comportamento ali, com a percepção de fome diferente. Então, não dá para colocar uma regra assim, você acordou às 2 da manhã, você vai comer para sair. Tem pessoas que conseguem acordar já com a condição até de comer antes de sair, porque é complicado depois, dali para frente, né? É um gasto energético muito grande. Então, o último banquete possível é esse em casa. Se você não consegue acordar e já fazer esse banquete de café da manhã, nada impede de fazer a refeição do jantar bem nutritiva, bem energética, como assim, comer um macarrão com carne moída, com a salada ou vegetal refogado, combinar esses grupos de nutrientes, porque tem que ser um jantar bem nutritivo, que dê saciedade, né? Não que você vá dormir com o estômago dilatado, com aquela sensação, nossa, vou ter refluxo de noite, mas que te sacie bem, porque quando a gente come bem à noite e tem um jantar bem nutritivo, a gente acorda com menos fome, e isso até alguns atletas coordenam, dependendo da prova que ele vai fazer de manhã e tem que ir fazer pesagem em jejum. Então, tem os dois contextos. Primeiro, é possível acordar e comer, se for café da manhã, se é uma trilha, né, um dia só, vai começar às 7 horas, você acorda às 6, faz o café da manhã. Se for de madrugada, avalie a sua autopercepção de fome e saciedade. Se houver fome, se houver a disponibilidade de comer, coma antes de sair de casa, se não, faça um jantar muito bem reforçado no dia anterior. Legal. Que isso já vai ser um bom começo. Para as considerações de café da manhã e para todas as refeições distribuídas ao longo do dia, nós temos que pensar como um quebra-cabeça. Tem uma foto que eu vou dividir com você, que é da Organização Mundial da Saúde, do Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma referência de como dividir o prato, pensando naquilo que não pode faltar em cada refeição do dia. Então, eu sempre digo que o nosso corpo ele precisa do carboidrato, que é o que nos dá bom humor, disposição, memória. Nosso cérebro, o cognitivo todo é movido à glicose. Então, é uma coisa que não pode faltar. É a glicose, é esse carboidrato que vai dar força o desenvolvimento todo desse caminhar. O carboidrato sozinho não mata a fome de ninguém. O carboidrato é um negócio assim, você come um pedaço de bolo, aí daqui a pouco você come uma fruta, aí daqui a pouco você come uma bolacha. Olha. E parece que vai dando um desespero, porque é igual aquele prato de macarronada, né? Você come um prato de macarronada e assim, às vezes enche o estômago, mas passa meia hora, fome. Então, a combinação ideal é ter sempre carboidrato com proteína. Então, é o pão com ovo, é a fruta com leite em pó. Leite em pó é uma prática super legal para suprir proteína em percursos como esse. É um pão com queijo, né? Dependendo do queijo que der para levar. E aí, nas refeições principais, a gente tenta complementar também, seja com fibras, seja com gorduras, né, que vão promover saciedade por mais tempo. Dentre as gorduras, a gente tem a gordura que está entrelaçada na carne, como você citou, por exemplo,
a lata de sardinha ou de atum, são peixes gordurosos, mas que têm gordura anti-inflamatória, têm gorduras essenciais, né? Que vão ter uma digestão mais leve do que uma carne de churrasco, né? Uhum. Também nem vai ser o contexto. É. Quem que vai carregar, né? 1 quilo de picanha? Olha, eu vou falar para você, pior que tem louco para Tem para tudo. todo mundo, né? Tem louco para tudo. Então, eu acho que o contexto da embalagem tem que ser pensado, né? Nós temos alguns alimentos ultraprocessados que podem ser mais práticos, né? Mas vale a pena, por exemplo, falando de café da manhã, ter ali as fatias de pão integral, porque não vai pesar tanto, né? Você consegue levar um volume maior, não vai ter um nível de processamento tão grande quanto os cookies, biscoitos e torradinhas prontas. Algumas das circunstâncias eu faço uma assadeira desse pão de forma integral, já com azeite, orégano e aço. Então, eu levo o pãozinho torrado. Isso aumenta o prazo de validade desse pão. Olha que legal. O pessoal, eu lembrei de outra coisa que o pessoal leva, até tem um caso interessante, que uma vez a gente foi passando Tomé das Letras, e a sogra de um dos colegas levou uma torta. A gente fala que ela estava envenenada, porque ele passou mal, e o irmão dele também. O restante tinha 10 pessoas, só os dois. Então, eu falei assim, acho que ela fez alguma coisa específica pro seu DNA, que só os 6 seu irmão passaram mal. Mas, Nossa. assim, é uma prática que eu vejo também o pessoal fazer tortas, às vezes, para levar, mesmo quando passa de um dia, assim, no máximo. Então, a torta dura 1 dia, 2 dias ali no máximo, sabe? Também é um negócio legal, né? Sim, com certeza. O pessoal faz aquela torta de frango, né? Que bate no liquidificador, bate tudo e com Carne ervilha. moída. Carne moída e leva. Então, é uma forma de trazer, né, uma composição aí com prazo de validade que sustente melhor. Tem algumas pessoas também que gostam da esfirra fechada, uma forma, né, o pão de queijo, são coisas que dá ali para levar, né, para manusear. Duram mais, né? Tem as pessoas que fazem tipo cupcake também, porque quando você faz o cupcake, por exemplo, o de banana, que é o mais tradicional, você amassa uma banana, mistura com farelo de aveia e um ovo. Então, você tem a proteína de um ovo. Só que ao invés de exclusivamente comer ele cozido, que não é todo mundo que tolera tão bem a digestão dele cozido na trilha. Eu levo às vezes ovo cozido. Eu também, o meu paladar é mais por salgado. Eu preferiria comer um ovo cozido do que muitas outras coisas doces, assim. Uhum. Mas é muito do perfil de cada um. Tem gente que fala assim, jamais eu comeria o ovo cozido assim no meio da trilha. Sim. Então, esse ovo, ele pode estar ali misturado com a banana, fez a massa, põe naquela caneca de chá, que é de porcelana, não precisa nem untar. Assa 1 minuto no micro-ondas. Quando você tira, é uma belezinha. Você vira a caneca, ele cai. Eu já fiz em casa. A Cris faz em casa isso daí. Tem gente que põe canela, tem gente que põe uma sementinha de chia, complementa, né? Ou com castanha, põe a castanha de caju picadinha. Então, ficam uns cupcakezinhos para as refeições. E é uma forma também da banana não ficar amassada lá na mochila, né? E você está combinando o carboidrato com a proteína, né? Que é o que você disse que é interessante, a gente sempre estar atento, né? É o que dá mais saciedade. Né? Aí, no mais, a gente também tem... Eu gosto muito de levar, depende da temperatura, mas eu costumo conservar nas bolsas térmicas um certo geloco ali, né? Aqueles gelzinhos de gelo, né? Aqueles palitos de nozinho de queijo. Queijo. Mussarela, que não está na versão nó, está na versão palito, né? Qual é? Eu acho isso, para eu que gosto do paladar salgado, eu acho super legal. Pipoca também é uma alternativa leve, apesar de ser mais volumosa, né? Quem consegue, né, fazer no improviso, tipo indígena, né? Vou fazer na fogueira a pipoca aqui. Não, mas assim, você está trazendo algumas dicas que são bacanas, de repente até para um dia tal, e algumas que as pessoas também podem adaptar e entender que aquilo ali dá para um dia, aquilo ali dá para 2, 3 dias, né? Por exemplo, esse do cupcake, ela pode fazer, duraria de um dia para o outro? Dura, né? Tem algumas coisas que dá para você levar. Igual a gente deixa um bolo, às vezes, fora da geladeira, a maioria fica ali, né? Um bolo de fubá. Também são alternativas, até mesmo levar um bolo tradicional. Só que ele vai entrar mais com a fonte de carboidrato, que não mata a fome por muito tempo. Aí precisa desse ovo combinando, ou desse queijo, ou desse leite em pó. Então, essa harmonia de combinar, né?
levar alguns sanduichinhos. Tem uma galera que leva, né? Mesmo que Sim, seja com frango, ou, né, igual eu coisa de falei, a esfirra queijo. que está com carne moída, porque dá para comer até mesmo fria. E Uhum. são composições que, de certa forma, não ficam assim tão perecíveis, né? Aquela coisa que, eu peguei de manhã, à tarde já estragou. Certo. Outra coisa que o pessoal tem optado bastante nessa praticidade são aquelas bebidas lácteas com maior teor de proteínas, que elas já ficam no supermercado fora da geladeira. Tem de Ah, diversas sei. marcas, né? O Sim, pessoal sim. conhece muito da marca Danone, aquelas versões IoPro, mas tem de outras marcas, tem da Tirolês, tem da Itambé, Uhum. Isso depende por muito do conta supermercado. sim, isso por conta das proteínas, você está dizendo, né? Por Seria uma conta das proteínas tá e pronto, né? da condição de refrigeração. Então, eles já Ah, são sim. mais processados do que o iogurte tradicional, eles têm mais conservantes porque eles têm maior teor de proteínas e ficam ali. No supermercado, na bancada, não precisa de refrigeração. Então, é algo que dá segurança em termos até de conservantes, do prazo de validade, para levar no tracking e consumir. A partir do momento que você abriu, que é consumo imediato, né? Não dá para Sim. você abrir e falar, noite eu termino de consumir isso É. daqui. Uma outra coisa que eu queria te falar, que você comentou aí, falou em ir para a trilha, ir para o trekking, chocolate. Só que tem, eu já levei, tem colegas que levam rapadura, diz-se que até o próprio exército utiliza a rapadura como fonte, né, de energia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais só sobre essa questão do glicose, só para desmistificar essa questão do chocolate, que Sim. é batata, é chocolate. O pessoal quer saber de chocolate. Sim, chocolate é algo que é muito bem aceito, né? As pessoas gostam. Como são refeições mais sucintas, como eu falei, exige essa frequência, né, de ir quase que beliscando, né? Mas eu diria até que a cada 3 horas, dependendo da intensidade, até um pouco menos, você ter pausas para reposição energética que vai, dentro do possível, alinhar essas combinações, né? Eu vou comer uma fruta, seja ela desidratada, liofilizada, com a castanha e o leite em pó. Então, isso vai caracterizar uma refeição completa, porque eu combinei os grupos de nutrientes e vai saciar por mais tempo do que só a glicose sozinha. Quando já, nossa, esqueci de comer porque ficou concentrado, a gente se perdeu, esqueceu de comer, o que vai precisar mais imediato, mais rápido, quando já vai dando aquela zonzeira, é a glicose, que é esse contexto aí. Então, a reposição energética, que precisa ser de um volume menor, muita energia, faz todo sentido, seja pelo chocolate, pela rapadura, ter alimentos com alta concentração de energia, como é o caso da castanha. Só que a castanha ela não tem glicose, ela tem gordura. Então, ela garante uma saciedade mais prolongada do que o carboidrato, né, que é o que provê a glicose para o cérebro. Então, quando a gente pensa até em exército, o exército alemão, na Segunda Guerra, usava muito chocolate. Olha só. E quando eles não tinham refeição, o que tinha era o chocolate. Não sei também como que eles achavam, da onde eles tiravam esse chocolate, mas Uhum. aqui no Brasil a gente tem a cana de açúcar, então a É. rapadura é mais comum. É claro que a qualidade do chocolate Bananinha, lembrei também, o pessoal a leva muita bananinha. bananinha, tem a de Paraibuna, de Tachão, tem que, dependendo da intensidade da minha trilha, tem que ser aquela com açúcar. Eu prefiro, nessas horas, ter que comer um doce do que tomar um gel, aquele gel que... Poxa, então aí você tocou num ponto, porque é impressionante como o pessoal fala do gel, tem gel de proteína, gel de carboidrato, gel disso, gel daquilo. Isso Olha, é um não desce para mim aquilo ali, aquele né? gelzinho. Com todo Isso, respeito a quem gosta, claro, dependendo do mas esporte que você pratica, pode ser que seja uma praticidade, mas a gente tem duas considerações em específico para o trekking. Uma que algumas pessoas que nunca, de repente, experimentaram, pode ser que dê piriri. piriri, pois Até é, mesmo com atleta, isso já aconteceu, tá, gente? Já causar uma aconteceu. diarreia, né, na Porque é pessoa. muita glicose, é um negócio muito ultraprocessado, né? E não é saboroso. Para Não mim, é não foi saboroso, assim, saboroso. Não foi saboroso. bora comer, né? Comer é gostoso. Então, é Então, um momento que você pode comer um chocolate, você pode comer uma rapadura, você pode comer uma paçoca, um pé de moleque, aquele de piranguinha, paçoca, aquela coisa bem fácil de levar. artesanal, mineiro. Olha que bênção. Aí você vai lá e toma um gel que é caro E e com não a é gostoso. sensação de que aquilo vai salvar a pátria.
E aí o segundo ponto, né, além de não ser um alimento, de ser mais caro, a condição do lixo que você está gerando, que você vai ter que transportar. Sim. Que se for rapadura, não, né? Você Uhum. pode levar enrolado num papel, né? Igual o pé de moleque, né? Eles entregam assim tudo enroladinho num papel. Né? Sabe como é que o pessoal leva também muito? Até estava anotado aqui para te falar sobre acondicionamento da refeição. O pessoal usa muito aquele ziplock, que é reaproveitável também, né? Até Reaproveitado. Você vai levar um ziplock, traz para casa, lava, na próxima você leva. Sim, exatamente. Então, essas considerações são muito importantes. Tem momentos que tem que dar um boom no carboidrato, principalmente você percebe, a minha perna está tremendo, eu estou já dando um streamlick, né? Às vezes até a mão começa a tremer, uma zonzeira. Eu virei para olhar ali o outro lado, parece que deu uma... Ficou muito tempo sem comer, por isso que eu disse que, dependendo da intensidade, pode ser necessário a cada 3 horas. É claro que daí vai muito da intensidade, do percurso, se é um dia só, se não é, né? E aí, das refeições principais, acho que esse é o grande desafio, né, Lê? Só fazer um parênteses de uma coisinha que você falou e ficou ali. Você falou da castanha, e aí eu me lembrei também de amendoim, né? Que também é algo que o pessoal leva muito, né? Acho que é sódio, né? Tem muito sódio, né? Gordura, não sei. Olha, ele é muito bem-vindo, amendoim, até mesmo a pasta de amendoim. Poxa vida, tem gente que leva para substituir manteiga e para passar num pão. Então leva um pão puma, legal essa dica também, né? E aí a pessoa usa a pasta de amendoim lá, né? Sim, tem gente que faz o pão com pasta de amendoim, já amassa a banana ali, come junto. Isso aí é uma boa reposição de carboidrato, né? Uhum. E de repente toma o leite em pó, já leva o cappuccino, né? Igual a receita que você falou aí, já leva o café com leite ali no esqueminha. Então, esse próprio café com leite é algo legal, um cappuccino caseiro que você mistura o leite em pó com cacau, mas o amendoim, assim como o chocolate, né, que eu falei que é interessante, são alimentos interessantes, mas que faz todo sentido o olhar para o nível de processamento, né? Você está levando uma barra de chocolate ou você está levando tipo confete, M&M. Ah, tá. Porque senão isso pode te dar o piriri. Igual o gelzinho. Sabe aquela festa que você come um monte de brigadeiro e depois tem diarreia? É a mesma coisa, é muita glicose, é muito processamento. Então, o tipo de chocolate que você escolhe faz diferença. Quanto mais, né, quanto menos ingredientes, mais próximo do que existe, né, nos ingredientes que você encontraria para montar na sua casa a mesma receita, melhor, né, que é o nível de processamento. Tem um aplicativo muito legal que mostra sobre esse nível de processamento, ele é gratuito, ele chama Desrotulando. Ah, que legal. É uma forma de repente, olhar ali, dar as cores do semáforo, para mostrar, legal. Nossa, começa a ter muito conservante, muita coisa, muito espessante, estabilizante, corante, aí você fala assim, nossa, o que é esse negócio? Que legal, vou deixar mencionado na descrição aqui depois. E pensando assim, eu acho que a comida, ela é igual a bota do trekking. Sabe por quê? Eu vou fazer uma analogia que é interessante. Você não compra uma bota e vai andar. Você compra, você não vai andar na trilha. Você compra a bota, você vai andar aqui na cidade igual o carro também, você vai amaciar o motor. Então, a bota, você tem que andar com ela aqui, para ela ir laceando, para ela ir pegando o formato. Aí você vai para lá, né? Então, a bota do Trek, você sempre testa antes. Eu acho que a comida tem um pouco a ver com isso, porque não adianta eu querer levar comidas que eu não estou acostumado, são comidas que eu já testei antes. Se eu levar comida que eu não testei, a probabilidade de dar ruim é muito grande, né? Sabe o que me lembra? A refeição pré-campeonato ou no dia do campeonato do atleta. Ele vai experimentar no treino. Ele não vai colocar em prática, porque tem atleta que come macarrão, tem atleta que come batata doce, tem atleta que leva tapioca. Tapioca também é uma coisa, né, que pode ser... Você falou tapioca e batata doce, né? Batata doce também é um negócio que inclusive tem uma que é fácil de você levar. O macarrão fresco, o macarrão sem molho, é uma forma também, quando a gente vai pensando em jantar. E o amendoim que a gente falou, que pode vir a complementar, seja no pão, ou seja no meio desse macarrão, no meio desse arroz, ele é uma fonte de proteína super interessante, ele é da família do feijão, da soja, só que ele tem mais gordura. Então, é um nível de processamento. Eu gosto daquele amendoim tradicional, que a gente faz torrado, que tem aquela casquinha marrom, e você põe o seu tempero no seu forno ali, na sua assadeira.
Sim. Esse é o amendoim que eu usaria, por exemplo. Uhum. Aí tem a galera que vai no ovinho de amendoim, no amendoim japonês, é bem mais ultraprocessado. Então, pode Sim. ser que te dê um piriri. Eu Uhum. confesso que eu sou fã daqueles ovinhos de amendoim. Então, é aquilo que eu falei, não tem um vilão e um mocinho. É natural que, dependendo do volume de dias, né, da intensidade dessa trilha, você chegue a levar algo mais processado, com mais calorias, com mais açúcar, com mais gordura, mas você vai gastar essa energia. O problema é se for muito carregado e te der um piriri no meio da trilha. E aí, quando a gente pensa nas refeições principais, a gente tem que considerar essa harmonia aí, né? Do exemplo que eu dei do pão com ovo, pão com queijo, ou da batata. A batata doce, eu faria ela assada, porque também, assim como o pão, a gente percebe, se você guardar ali fora da geladeira, não vai mofar. Uhum. Claro que se deixar ali 5 dias num calor de 40 graus, que, né, às vezes faz, ela vai mofar, mas principalmente se ela tiver umidade. Por isso das frutas desidratadas e liofilizadas. Duram Elas mais. duram mais. Então, tudo que você dá uma desidratada tende a durar mais. Então, é o pão torrado, o Legal. integral torrado, é a batata doce assada ou na air fryer, fazer chips Então, desses legumes é um negócio que eu amo eu também. ia falar isso. Você corta cenoura, batata doce, batata inglesa, até beterraba, se você quiser. Olha, dois complementos que você está falando. Primeiro é que, assim, toda semana eu faço 5, 6 batatas doce no forno, e aí durante a semana eu vou ou colocando na minha marmita, é super prático, né? Você coloca lá para assar, pô, deu uma fome ali. Em vez de eu descer aqui e comer uma coxinha, eu vou ali dar uma lascada nela, ela já dá aquela titubeada. Obviamente assim, tem outras coisas, né? Tem o lance do piriri, tem o lance do intestino preso, né? Uhum. No meio do trekking, você também ficar ali empanturrado, ficar com gases, ficar, né, com refluxo. Então, tem que ter o balanço da alimentação não ser exclusivamente só ultraprocessada. Então, eu comi o ovinho lá de amendoim que eu gosto, ou eu comi a bolacha recheada que eu gosto, o chocolate XYZ, mas eu tenho outros alimentos naturais que fazem parte dessa refeição tão importante para abastecer daquilo que precisa, que eu digo que é a gasolina aditivada. Nosso corpo é uma máquina perfeita, precisa de combustível, então não é só qualquer coisa serve, né? Tem que ter essa harmonia de proporcionar aquilo que o corpo está precisando mediante a um movimento tão ali intenso do trekking, que você passa quase o dia todo caminhando, nas pausas ali que existem, mas é muita caminhada. E aí a gente entra no aspecto também nutricional de que as frutas, esses legumes, né, como a gente falou dos chips de batata doce ou de batata, de legumes no geral, até a abobrinha, couve crisp, que você pode comprar ela já cortadinha, fininha, e assar ali, grelhar na air fryer, ela fica um crisp que você também põe o seu temperinho, põe um azeite, põe orégano, eu sempre coloco alecrim, são coisas que vão trazer os nutrientes essenciais que o seu corpo não é capaz de produzir, que vão prevenir as circunstâncias de falta, né, de eletrólitos, que não é nada legal. A gente pensa muito em cãibra, né, no sentido do potássio, ótimo. Muita perda, muito uso, né, desses minerais. Tem gente que vai para o Gatorade. Eu prefiro comer meus chips temperadinho, eu prefiro comer meu queijo nozinho, que tem sódio, quem sabe até um amendoim, né, que eu assei lá, joguei meu sal no tempero, do que ficar exclusivamente com esses tipos de suplementações ou essa neurose de um isotônico. Em primeiro lugar, se você tem cãibra, é porque você tem desidratação. E a desidratação, ela vai impactar em diversos outros aspectos, como a pressão arterial. Seja ela para mais alta, porque você está desidratado, seu sangue fica mais espesso e não tem sintoma específico de pressão alta, não tem evidência científica, vai dar dor na nuca. Garantido, igual gripe, vai entupir o nariz. Não tem como, só medindo para saber. Tem pessoas que têm dor de cabeça, dor na nuca, tem pessoas que não sentem nada. E tem a condição da pressão baixa. Muitas pessoas que apontam a pressão baixa, que tá calor, eu fico com pressão baixa, estão desidratadas. Então, geralmente, quem tem a pressão muito baixa e sente aquela zonzeira, ela tem a cãibra também.
Ah, olha só. E a gente associa muito a cãibra a questões musculares, a questões E aí fala que físicas. tem que comer banana. Aí põe sal embaixo da língua. Antes de qualquer coisa, tem que beber água. Água. E Olha aí só. observar isso é muito importante no tracking, porque às vezes a pessoa nem levou o volume que ela precisa. E isso pesa, né? Então é mais Pois fácil, às é. vezes, não levar o volume que precisa. Mas a gente tem um cálculo estimado de 35 ml de água por quilo de peso ideal. Então, se eu estiver acima do peso, ou se eu estiver tratando uma obesidade, eu não vou considerar o peso atual, eu vou considerar uma faixa de peso para o IMC normal, né? A faixa de peso normal para minha O altura. IMC é o índice de massa corpórea, é isso? Isso, índice de massa corpórea, né? Que é um cálculo simples de se fazer. Não é a estratégia que eu mais gosto, né? Num tratamento nutricional, não é essa abordagem que eu vou ter, mas só para dar uma referência, que as pessoas tenham um norte aqui de como se estruturar. É claro que, assim, por exemplo, eu sou baixinha, sou muito baixa, né? Eu tenho 1,54 m. O volume de água que eu preciso, médio, fazendo o cálculo desses 35 ml, dá 1,5 litro. Só que em dias mais quentes, ou que eu faça mais atividade física, eu vou precisar de 2. Como que vai coordenar para levar 2 litros para 3 dias de trekking, do meu tamanho? E tem outra questão, em alguns lugares você tem o acesso à água fácil, Sim, obviamente utilizando para reposição, né? mas você pode ter um clorinho ali também, uma pastilha que filtra a água, ou aquelas garrafinhas, hoje já se vende a garrafa com filtro, né? Você acopla o filtro ali, né? Porque nem sempre você vai ter água potável. Então, Sim. Tem essa questão. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com o alimento e muito pouco com a hidratação. O próprio café, se for demais, né? A pessoa que não come direito, ela vai sentir ela vai sentir queda de energia, vai sentir esses sintomas que eu falei, às vezes, de fraqueza, de sonolência, de cognitivo. Aí ela, eu preciso de um café. Não, você precisa comer. Quando foi sua última refeição, né? Nossa, minha última refeição foi às 6 da manhã, são 2 da tarde. Essa questão, só para deixar claro também, essa questão da bebida, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de levar um vinho e tomar lá com o céu estrelado, fazer fogueira, o que em muitos parques já não pode. Mas assim, caso a caso, né? Acho que tudo que a gente está conversando aqui é muito caso a caso, né? Assim como nós somos seres únicos, as trilhas também são únicas, né? E as expectativas das pessoas são únicas, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma trilha que eu saio de São José do Barreiro, aqui em São Paulo, eu vou chegar em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que é uma travessia, eu passo 3 dias caminhando, 60 quilômetros em média. Obviamente, eu tenho que me preocupar de não tomar, de repente, um álcool, enfim, eu tenho que ter certas precauções ali para que a minha experiência seja mais agradável possível, né? E agora, se você vai numa trilha de um dia ou até 2 dias, ali, um trekking, que você vai ficar, obviamente que você considera, não tem muita subida, então acho que essa questão da bebida, né, só para não, vai pagar de correto, não, beleza, acho que tá tudo bem, né? Tem gente que curte, mas em outros percursos mais longos, você tem que levar em conta esse tipo de coisa. Até em complemento, tem um detalhe até, né? Alguns treks que eu tenho feito, das 6 horas eu quero dormir. Assim, quando eu tinha 20 anos, 30, 35, eu ia dormir. A noite era uma criança, né? Você acordava, parecia que estava agora me aproximando dos 50, passou dos 40 e aproximando dos 50, eu estou bem mais perto dos 50 do que dos 40. Das 6 horas, você caminhou, por exemplo, Marins, a gente caminhou, tal, chegou lá, foi bem cansativo, você tem que levar água, não tem água lá em cima, a gente foi dormir e tal. Das 6, 7 horas, comeu, 7h30, fico ali fora, dá aquele bate-papo, eu quero dormir, porque 5 horas, 5h30 eu tô de pé, eu gosto de pegar o dia clareando, a minha expectativa do trek hoje é diferente do que era anos atrás, né, e eu quero voltar bem para casa, né? Tem a família, tem as filhas, então assim, eu quero voltar. Você já volta cansado fisicamente, né? Mas eu quero pelo menos, né, tá mentalmente bem, espiritualmente bem e o melhor que eu conseguir fisicamente também. Então, dormir bem lá, comer bem, faz parte das minhas preocupações, né? Sim, com certeza. Então, assim, entre o peso de um isotônico, né? Eu falei aqui do Gatorade, mas tem diversas outras marcas. E o peso de 500 ml de água, eu daria preferência para água e ter alimentos temperadinhos ali,
para eu consumir, né, dessas receitas mais caseiras, ou desse pão integral torrado. Às vezes, quando eu faço também esse pão integral torrado, eu ponho o toque ali de parmesão, que ele derrete, gruda ali, já vem, não vai vir muita proteína, mas vai dar mais saciedade. Lembra, né, desse processo que quando eu resseco mais, eu asso, dura mais tempo, por isso que até mesmo a esfirra, ela é assada, ela também pode sustentar. Tem a galera que compra aquelas pequenininhas, tipo congelada, né, em casas de massa, e assa na air fryer, assa no forno e já fica pronto para levar para a trilha. E aí eu acho que na consideração aí das refeições principais, a gente estava falando do macarrão, né? Tem o arroz, igual você falou, tem aquele pacotinho, como que é a mesma marca? Vapsa, que tem ali o frango já praticamente pronto, desfiado. Feijão, eles têm grão de Feijão. bico, eles têm várias coisas interessantes. Vou deixar o link depois na descrição também E do a vídeo. fonte de proteína dos veganos são essas leguminosas, né? O feijão, o grão de bico, que pode ser algo melhor para transportar, ou a ervilha que seja, lentilha, né? Que também dá para assar. Tem gente que faz grão de bico chips, né? Que você, de novo, aumenta o prazo de validade. Não tem aquela água toda, aquela umidade toda que vai abrir, aquele negócio vai estar já azedo. Outra coisa que é muito usada pelos veganos, mas que é bem aceita, é a semente de abóbora, que ela tem bastante proteína, ela é mais graúda, então dá uma percepção maior de saciedade. É um snack ali, né? Que você se sente um passarinho ali comendo semente de abóbora, mas que ela também pode estar temperadinha. Tem aquela galera que curte o milho. Você já viu aqueles milho Sim, crocante, que parece, não é pipoca, né? Ele eu sei parece como grão que de é. bico chips. Então, Sim. nas lojas de produtos naturais, é possível encontrar uma variedade até mesmo de cookies. Parece uma ração humana ali, aquele cookie bem nutritivo, né? Com mel, às vezes com rapadura, com aveia, às vezes uma fruta desidratada ali, uma uva passa, que também é bem legal. Ô, Mônica, mas são coisas que com planejamento a pessoa faz em casa, né? Porque quando você fala Sim, nessas lojas, a gente sabe que, obviamente, eles têm que ter lucro, tem um preço agregado um pouquinho mais alto, tal, tá tudo bem. E às vezes numa pressa, ou se você tem condição de comprar, maravilha, né? Você vai agilizar, mas com um pouquinho de planejamento, 2 dias antes de eu ir, eu já. 2 dias antes eu fiz a lista, um dia antes eu comprei e preparei, né? não, e é tão fácil fazer uma receita de cookie, né? Você bate a aveia com maçã, você deixa ela bem maçudinha ali, enrola ali com a mão, né? A massa e põe na assadeira. Então, se não é para Com ser ovo, né? Igual você com um falou. ovo, não é para ser complicado, não é para ser nada assim, nossa, tem que ser MasterChef para preparar isso, né? Depois, quem tiver alguma dúvida, quiser alguma dica mais específica de receita, pode me seguir, pode mandar mensagem para mim no Vou Instagram. deixar o seu canal aqui, o link do seu canal nesse É, vídeo. O tempo que as pessoas forem chegando, vão indo também lá para o teu canal ver o seu sim, conteúdo lá, né? Muito legal. para acompanhar as dicas aí desse relacionamento melhor com a comida e de como coordenar, né, uma alimentação que não deixe, né, faltar aquilo que o corpo precisa. É muito comum os pacientes que chegam para mim e falam, eu já emagreci alguns quilos, mas eu quero emagrecer ainda mais. Eles chegam para mim e eu falo para eles comerem mais. Eu falo, você precisa comer mais para abastecer seu corpo do que precisa e não ficar morrendo de vontade de comer, e o emagrecimento vai vir naturalmente, mas bem nutrido, sem perder músculo, sem passar fome, sem cair imunidade, que é um sinônimo de saúde. Então, primeiro você preenche a saúde, abastece esse corpo, depois é possível, né, o resto acontecer com mais naturalidade e autonomia, né, sem medo de ficar comendo também. Então, nessa consideração do tracking, eu acho que uma última coisa importante para a gente falar são dos embutidos, né? Nossa, esse é o que a E a galera. galera, Eu mesmo já levei não vou comer muito. carne, então eu vou mandar ver na mortadela, no Sabe o que salame. eu levei muito tempo? Assim, eu gostava não, eu gosto ainda, né? Mas eu sei que talvez não seja a melhor pedida, mas eu levava pão sírio, né? Porque ele é fácil de encaixar na bolsa também, aquele pão sírio menor. E aí eu levava polenguinho e eu já levava o salame picado. Então eu colocava o pão com polenguinho e salame. Nossa Senhora. Sim. O que conserva a carne é a gordura, era o que faziam antigamente, né? Na banha do porco, conservava tudo. Então, as carnes são extremamente perecíveis, né? Ela vai
até o cheiro vai atrair mais insetos, mosca, a gente percebe, faz churrasco, vem aquela moscarada toda. Uhum. A gente só tem que ter esse cuidado, né, do bom senso, né, de experimentar o que funciona bem para você, porque dentro do possível, se for mais para esse frango desfiado, para essa carne moída da esfirra, para esse grão de bico chips, para esse leite em pó, para esse nozinho de queijo, você tem outras fontes de proteína também, que não só exclusivamente, né? Como eu falei, dentre as fontes de proteína, pode ser que uma delas seja embutido. Mas assim, para todo o meu trekking eu vou levar só salame, presunto, não é bem uma fonte de proteína também. Calabresa. Ela é uma fonte de gordura, mais do que de proteína. Então, cadê a proteína? Vai ter carboidrato e gordura, carboidrato e gordura. Tudo bem, você não vai passar fome, você não vai ficar zonzo, mas nutricionalmente você volta mais desgastado, você pode ficar mais com essa musculatura também mais pesada, porque ela não está tendo matéria-prima de nutriente construtor é a proteína, ela não tá tendo proteína para se regenerar melhor no seu sono, é para ser um sono de banho de floresta, né? Para ser um sono rei fenomenal. Não, apesar de que tem trilha que você faz que você dorme, você fechou o olho e você dorme, tanto que você cansou de andar, né? Mas tudo bem. Exatamente, né? Tô brincando, mas tem a questão nutricional, interfere diretamente no sono. Nesse desgaste, nossa, eu tô com sono ou eu tô exaurido, né? É diferente, né? Tem bateria nenhuma porque não teve abastecimento. Então, ter essa reflexão, assim como sempre apalpar também o seu estômago, porque é ele que vai sinalizar a fome e saciedade. E quando o estômago ronca, sempre lembrar que juntou a fome com a vontade de comer. Então, o meu controle sobre esse comer não vai ser tão consciente, ele vai ser mais impulsivo, mais desesperado, talvez até mais irritadiço, né? E acho que são essas as conclusões principais, que é possível, né? A gente tem muita alternativa, muita coisa que dá para fazer em casa, considerando toda essa preparação de fazer o assado, né? De dar uma desidratada nos alimentos para levar uma maior variedade, num maior volume também, né? Para não correr o risco de vazar um caldo de feijão no meio o caldo do grão de bico, ervilha. Não precisa ser exclusivamente só o enlatado. Dentre as proteínas, acaba facilitando, né, o transporte de uma lata de atum ou de que seja sardinha. Isso é melhor muitas vezes também como fonte de proteína do que os embutidos no geral, né? E aquele frango desfiado já no esquema específico de vácuo, né? Que vem daquela marca que a gente conversou. Outra coisa que vale lembrar é o tahine, o hummus, o palmito, a azeitona, que muitas vezes a gente tem também conservado no vidro, e esse vidro pode ser reaproveitado tanto para levar lixo de volta. A gente estava falando de cocô bonito, de não ficar com o intestino preso. Para quem não tem aquele esquema que você falou da shit tub. O shit tub, de repente, vai ser um pote de palmito, vai ter que dar uma improvisada. Pode ser, de repente, fazer uma estufa. Mas a gente tem que pensar em todas essas considerações por conta dos vestígios. Então, a gente está sempre aprendendo, evoluindo com as novidades que vêm, porque né, a gente está avançando em muitos aspectos com tanta informação, né? E agora o banho de floresta, que com certeza é uma realidade que tem evidência científica do que a gente vive hoje e como trazer melhor qualidade de vida, bem-estar, considerando que a saúde é multifatorial. O carro não sai da garagem sem gasolina. Então, nossa matéria-prima, fonte de vida, de sobrevivência, é o comer. Além disso, tem o sono, o movimento, o contato com a natureza, o pé descalço no chão, né? Tem uma série de fatores que são cruciais para a gente ter essa saúde preservada e prevenindo doenças, né? Legal. Só um complemento, você falou de frutas, né? Acho que a gente acabou não comentando. Frutas sem restrições, né? As frutas que são... você falou de banana, mas tem outras frutas que são fonte de proteína e que também são boas pedidas também, né? Porque são as que forem fáceis de
de De manusear, de transportar, de transportar. manusear, né? Acho que é tranquilo, né? As frutas vão ser fontes de carboidrato, né? Elas não têm uma concentração Proteína. considerável de proteína. Ah, tá. E a única que tem ali mais gordura é o abacate e o coco. O coco desidratado é uma pegada super legal também, para quem curte. Eu brinco que dá para fazer tipo uma granolinha, igual você falou do esqueminha aí do café com leite já sim. misturadinho, dá para fazer uma granolinha caseira, com castanhas, com farelo de aveia, com sementes, com coco desidratado, uva passa, e ficar ali prontinho para depois tomar com leite em pó quentinho, né? Para fazer uma combinação harmônica ali. Tem as frutas desidratadas liofilizadas e as frutas que são mais fáceis de transportar, além da banana, que se muito madura complica, né? Tem a maçã, a pera, a mexerica, que é da época de seca, né? Do outono, a laranja e algumas outras frutas que podem dificultar um pouco mais, né? Em termos de armazenamento, para não amassar, o mamão é mais sensível. Aí é mais delicado, né? Manga, que daí também às vezes você leva muito verde, a não ser quem tem gente que curte comer manga verde com sal, né? Tem gente que come até a casca da manga. E é legal aprender sobre isso, né? Que cascas que eu posso reaproveitar, né? Como que eu posso coordenar isso tudo, né? Melancia, abacaxi, melão são mais desafiadores, né? Aí depende muito da condição ali que você vai ter. Eu ficaria nas primeiras que você falou mesmo, né? Maçã, banana, mexerica, até né? Até porque se você descascar, já era, né? Vai soltar caldo, vai amassar. Então... Não, tem que ser fácil de transportar também e... Eu lembrei de uma última coisa, Lê, muito importante, que eu acho que vai ser legal também. Eu falei daquele vidro do palmito, tem uma galera que faz salada de pote, que já põe o frango ali, ou o ovo cozido ali, e fica aquele esquema bem vedadinho, se possível, um vidro escuro. E o cuidado, então, na hora de preparo, de higienizar bem as mãos, passar um álcool nas mãos, porque vai ter ali, até o pote tem que ser bem higienizado, né? Lava com detergente, com água, depois passa um álcool, deixa ele secar, porque você vai colocar alimentos crus ali, às vezes uma cenoura crua, ralada, vai colocar ali, às vezes, essa batata, vai fazer um mix, né, com o que você gosta, um tomate, vai colocar... Isso para consumo já no dia mesmo, né? É uma refeição no pote. Mas, e essa refeição... mas é para o primeiro dia, digamos que, porque ela não vai durar, né? Eu não consigo manter essa... Depende do que você coloca, né? Se for com menos água, né? Igual a gente estava falando, é que se você coloca um grão de bico chips, coloca um frango desfiado, né? Você vai colocando os itens sólidos, mais pesados e sólidos por baixo, né? No fundo, e vai preenchendo. Na geladeira, isso dura 7 dias. Fora da geladeira, pode ser que tolere até 2, dependendo do clima, dependendo se você tem um gelzinho ali de gelo ou não, né, na bolsinha térmica. Mas pode ser uma boa de uma refeição ali, de ervilha, lentilha, só para complementar aquela parte que a gente falou da água, eu falei do cuidado, né, de não deixar faltar. Às vezes o pessoal acha que o suco vai substituir, né? Vou levar um suco de caixinha. Não substitui, né? Não, água é água, por uma questão de densidade. O melhor exemplo que eu dou, falando de hidratação, de cãibra, de pressão, como a gente conversou, né? A pressão arterial, a saúde da sua pressão arterial nesse percurso, é que a gente não lava a louça com suco, com chá, com outras bebidas. Tem que ser água, por conta da densidade. Então, imagina lavar a roupa, né, na máquina, tem que ser água. Então, a única que vai ter essa limpeza total, essa hidratação bem absorvida e que circule muito bem pela membrana das nossas células é a água. Água. Muito bom, muito bom. Só uma ressalva, assim, talvez, é porque assim, muita gente tem, até eu confesso que eu tenho um pouco de restrição em levar o vidro, principalmente para o trekking, né? Porque tem locais que a gente vai parar e que são remotos, é difícil, você vai jogar a mochila de qualquer jeito ali para você tirar, então assim, obviamente que você vai ter o cuidado do vidro estar bem protegido, né? Mas o risco de impacto em determinadas trilhas é muito grande, então talvez substituir por um pote plástico, eu não sei. Só acho que é só esse cuidado que muita gente que assistir esse vídeo vai falar, poxa, mas levar vidro, né? Porque é delicado. Imagina você quebrar um vidro dentro de uma bolsa, né? Às vezes você tá só com a sua mochila cargueira ali,
né? E o vidro está ali dentro. Então, imagina a preocupação o tempo todo, né? Você já tem a preocupação do vidro da lanterna. Então, por exemplo, a lanterna eu sempre deixo em locais específicos, assim, para mesmo que a lanterna de cabeça, né? Essas partes que são mais frágeis, né? Tem que ter esse cuidado. E o vidro, imagina o problema que daria, mesmo que você coloque num saquinho, né? Porque o vidro é cortante. Então é só para um trekking, talvez por uma trilha de um dia ir e voltar, tal, é um negócio bacana, mas para mais dias, talvez tem que ficar atento com relação a isso, né? O grande lance do vidro é que ele aumenta o prazo de validade. Então, essa salada de pote, se eu colocar num ziplock, não vai aguentar. Por isso que eu te perguntei, assim, para consumir no dia, né? Tinha que ser no vidro, né? Mas aí tem esse problema. Ou um pote muito bem vedado, dentre as conservações, assim, a gente sabe o que conserva por mais tempo. A característica de vedação, que é o contato com o oxigênio, e o quão translúcido é esse pote, né, de contato com a luz. Então, se eu tiver de uma qualidade superior, seja um Tupperware, seja uma outra marca de uma loja específica, que tem uma vedação melhor, que é um pote mais escurinho, aí pode ser que conserve, sem ser vidro. Mas, no geral, a gente tem... Eu, inclusive, já levei, né, palmito, mas não foi esse trekking aí de 3 dias, né? E eu fui. Mas interessante que você também, assim, eu vou ter que assistir esse vídeo de novo para assimilar tanta informação, e você trouxe várias outras possibilidades também, né? O vidro, essa salada no vidro é uma entre várias opções que você trouxe, não quer dizer que a pessoa, né... Então, ela pode encaixar, foi o que eu falei. Tem uma trilha de um dia ali, um hiking, tem um trekking, vai ficar 2, 3 dias. Aí você escolhe, né? Acho que você trouxe aqui uma diversidade de opções para a pessoa poder se planejar, né? Sim. É um ponto de partida para ela analisar, para ela desmistificar algumas coisas em relação, nossa, eu vou comer polenguinho, é o fim do mundo, eu vou comer tal coisa, né? Não, é a frequência, é a quantidade. É um vídeo para assistir mais de uma vez, porque tem várias dicas para você ali anotando no papelzinho, então no próximo eu vou testar, fazer assim, assim, assado, mas respeitando aquilo que eu gosto de comer também. Eu não vou ficar seguindo a modinha, eu não vou... Sim, e comer, né? Comer comida de verdade, fazer a experiência antes, até mesmo, eu vou fazer essa refeição de pote. Legal que dá para pôr, às vezes, até arroz, dá para colocar um cereal, né, cozido ali, igual eu falei do grão de bico, mas tem os demais, né, soja para quem gosta, feijão fradinho, né, tem outros. O macarrão tem gente que faz também, coloca macarrão nessa salada de pote. E o outro segredo, além do vidro ou de um pote bem preparado, né, para vedação, segurar a condição da luz, né, ele escuro, é o tempero. A gente conservava os alimentos no sal ou na gordura. Então, o fato de eu colocar azeite ali, de eu colocar o sal, de eu colocar, né, um orégano, são coisas que vão ajudar a conservar por mais tempo esse alimento e a me nutrir melhor, né, com essa consideração que a gente estava falando, entre um isotônico ter uma refeição bem preparada. E o bem preparado, bem temperado, não significa que seja o salgado, né, que tenha que estar a sensação, nossa, tem que fazer tudo salgado. Não, é de ter o tempero harmônico ali o suficiente para trazer a reposição desses minerais. Muito bom. Nossa, várias dicas mesmo, Mônica. Só te agradecer aí pelo bate-papo. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, e é para isso que tem os comentários aqui embaixo, para a galera deixar sugestões também, né? Acho que às vezes a pessoa come um queijo diferente, uma comida diferente, né? Vão ter aqueles que vão defender o liofilizado, outros que vão defender o chocolate, outros que vão meter o pau nesses dois aí, tá tudo bem, né? Comenta aqui embaixo, deixa a observação, traz sugestões também, acho que é bacana, né? A gente vai aprendendo uns com os outros, né? E acho que para isso que a rede ela é social, né? Para a gente socializar esse conhecimento e também aprender com o conhecimento de quem vier a comentar, vier a assistir esse vídeo aqui. Mas só te agradecer mesmo, acho que tem dicas assim preciosas. Eu vou assistir acho que umas 2, 3 vezes aqui para assimilar tanta informação que você trouxe aqui. Muito legal mesmo, viu? Imagina, Lê, eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui com você falando sobre esse tema aí tão legal, né, esse banho de floresta que
está faltando aí na vida das pessoas. Nossa. E a gente está aqui sempre para aprender, né? É muito legal essa troca. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu aprendo muito com eles e que a melhor dieta é aquela que você consegue aderir. Então, às vezes, o que a gente está falando aqui pode servir para alguns, como não, e eles podem trazer uma abordagem diferente para a gente aprender com eles também. Então, a gente está aqui de portas abertas para mais dicas, para mais sugestões e dúvidas também, quem tiver. Dúvidas, excelente. Favor, Deixa né? aqui. Comenta Quem deixar a aqui pra dúvida gente. aqui, então, de repente, as pessoas vão deixar dúvidas aqui, e aí o que a gente faz? Depois de um determinado tempo, eu reúno essas dúvidas e mando para você, de repente, grava um outro Faz vídeo outro vídeo. e lança Ótimo, aqui para a galera esclarecendo isso daí. ótimo, Legal? Eu vou perfeito. deixar o seu link do canal seu, que você está aí também começando aí no YouTube, mas eu deixo o teu link aqui para as pessoas te seguirem também lá e vamos juntos nessa daí. Legal? Vamos juntos. Muito legal. Obrigada pela Valeu. oportunidade, Obrigado a pelo você. Fiquei muito bate-papo. feliz aí com o papo aí. Acho que está Eu muito também rico. aprendi muita coisa que eu já fiz errado nas trilhas para não fazer mais. E tenho muita coisa para aprender ainda, quem sabe até fazer um trekking oficial, porque eu só fiz Vamos, trilha com até agora. certeza vamos fazer um juntos em breve aí. Vamos juntar uma turma aí legal aí e fazer um trek. Então tá Mônica, bom. é isso aí. Valeu, viu? Beijão, até a próxima.